Vamos dar prosseguimento no nosso estudo sobre as portas de Jerusalém, falando sobre a restauração das portas da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. E hoje, portanto, vamos falar sobre a porta do peixe. Vamos então fazer aqui um estudo sobre a porta do peixe. A porta do peixe, um texto básico, falando sobre a porta do peixe, usando como texto-chave, texto básico da nossa meditação neste dia, Neemias capítulo 3 e versículo 3, que diz: os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Pois bem, a gente não vai entrar em detalhes, mas trazendo aqui uma meditação sobre o que representa a porta do peixe. No domingo anterior, a gente falou sobre a porta das ovelhas, que simboliza uma vida de consagração, significa o nosso sacerdócio, e também a porta das ovelhas simboliza o próprio Jesus. E hoje, então, prosseguindo, falaremos sobre a porta do peixe. A porta do peixe, em primeiro lugar, peixe do grego antigo é iktis ou ictus, em letras maiúsculas, significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Em segundo lugar, peixe também significa movimento, crescimento e multiplicação. Em terceiro lugar, peixe também significa evangelização. Portanto, restaurar a porta do peixe representa a restauração da evangelização. E é sobre este ponto que pretendo falar neste vídeo, sobre a necessidade de restaurar a evangelização. Voltado aqui então para a porta do peixe, trazendo para a nossa meditação a restauração da evangelização. Como estamos na área da evangelização? O que você pensa a respeito da evangelização nos dias atuais? Será que melhoramos ou pioramos? Se nós olharmos para a igreja lá nos antigos tempos, nos dias primórdios da igreja, como a igreja evangelizava e como a igreja está evangelizando hoje, há uma necessidade de restaurar a porta do peixe? Eu acredito que sim. Veremos então a seguir. Para que você possa melhor entender sobre o que eu estou falando, eu quero trazer aqui um panorama sobre a missão tridimensional da igreja. Assim fica mais fácil de você entender. Vejamos então aqui na tela um panorama. Vamos ver aqui. Veja que na área verde a igreja, mais acima Deus, aqui do lado direito na tela mundo. Então a missão tridimensional da igreja, em primeiro lugar, é a missão voltada para Deus. A segunda missão da igreja está relacionada à missão da igreja
para consigo mesmo. É a igreja cuidando dela mesma. Em terceiro lugar, nós temos então a missão da igreja para o mundo. Isto é, a igreja evangelizando o mundo. Vejamos então que na primeira missão da igreja em relação a Deus. Aqui nós encontramos então a adoração, glorificação e lealdade a Deus. Esta é a missão primordial da igreja. Em segundo lugar, temos então a igreja desenvolvendo a sua missão, cuidando dela mesma. E para que isso aconteça, é necessário que haja então a área do ensino, a administração, assistência social e espiritual, comunhão, disciplina e serviço. Isto é, a igreja cuidando dela mesma. Em terceiro lugar, a missão da igreja para com o mundo é, então, a evangelização, a missão de evangelizar o mundo. Vamos entender isso melhor. A missão da igreja com Deus: adorar, exaltar, glorificar, gratidão e louvor. Aqui nós temos então esses itens relacionados à missão da igreja com Deus. Ela precisa adorar a Deus. É o ponto básico desta missão. Quando você adora, você pode então dar o segundo passo, que é exaltar, glorificar, ser grato e louvar a Deus. Precisamos entender então que adorar significa amar a Deus com intensidade. A Bíblia nos diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E, portanto, de todo o coração, de toda a alma e com todo o nosso entendimento. Isto é, uma adoração plena, uma adoração completa, uma adoração 100%. E a minha pergunta aqui não é se você diz que adora a Deus, e sim se você está adorando a Deus com intensidade. É muito fácil nós dizermos no dia a dia que amamos a Deus, que adoramos a Deus, que o nosso coração é voltado para Deus, entregamos o nosso coração a Deus. E, no entanto, na prática, agimos totalmente diferente. Por que as pessoas têm dificuldades de adorar a Deus? Porque, como já disse, dizer que adora é fácil, mas vamos ver se na realidade adoramos a Deus. Você aí do outro lado, você realmente adora a Deus com intensidade? Qual é a medida do seu amor para com Deus? Então a pergunta é: por que as pessoas têm dificuldades de adorar a Deus? Até dizem que adora, mas na verdade isto não é praticado, isto não é realidade na prática. Vejamos, pela forma que as religiões apresentam a Deus, é que traz esta dificuldade das pessoas adorar a Deus. Como as religiões apresentam Deus para nós? Vejamos aí. Primeiro, apresentam um Deus vingativo. Como você vai adorar um ser que te é apresentado como um Deus vingativo? Que qualquer coisa que aconteça de errado na sua vida é vingança de Deus. É Deus que está zangado com você e por isso aconteceu. Você está doente porque
Deus está te castigando por alguma coisa que você fez de errado. Enfim, tudo aquilo que der de errado na sua vida é jogado na conta de Deus. Apresento a Deus como um Deus vingativo. Aí fica difícil de você adorar a Deus, porque essa é a imagem que é passada para você. Também é apresentado um Deus que tira prazer, um Deus que te oprime, um Deus que tira o teu direito de ser feliz. Tudo é errado. Tudo que você vai fazer não pode. É o Deus do não pode. A mulher não pode se arrumar. O homem não pode praticar um esporte. Enfim, são tantas as coisas que são apresentadas como Deus tirando o seu prazer. Você tem que viver isolado, tem que viver uma vida isolada, uma vida oprimida, sem liberdade. Então, isso traz dificuldade para você adorar a Deus. Em terceiro lugar, é apresentado um Deus de barganha. Um Deus que para você ser abençoado tem que dar alguma coisa para Ele. Você tem que pagar. Se você quer ter uma vida próspera, você tem que dar o dízimo para poder ter prosperidade. Tem que dar a sua oferta para poder prosperar. Você tem que fazer algum sacrifício para que Deus venha te abençoar. É lógico que o dízimo, quando você o faz com amor à obra de Deus, é uma bênção para você. Porém, entenda que com Deus não se faz barganha. Você dá a sua oferta, ou dá o seu dízimo pelo amor, ou então você vai entender que está fazendo uma barganha com Deus. E com isto fica muito difícil você adorar a Deus de verdade. E também nos é apresentado um Deus preferencial, um Deus que tem pessoas preferidas, pessoas prediletas. Se você for direitinho, fizer as coisas todas certinhas, Deus te ama, Deus está com você, e assim sucessivamente. E como nós temos as nossas falhas, não somos perfeitos 100%, nós entendemos que, então, não somos os preferidos de Deus, que fomos jogados de lado, ficamos no escanteio. E com isto, nos traz dificuldades para adorar a Deus. Se queremos que a igreja adore a Deus, nós, os ministros, pastores, evangelistas, presbíteros, professores de escola dominicais, mude a forma de apresentar Deus para a igreja e assim veremos uma diferença tão grande na vida dos nossos irmãos. Prosseguindo, 3 definições de quem é Deus. Eu poderia passar aqui muitas, centenas, milhares de definições de quem é Deus. Porém, quero me deter apenas em 3 definições que eu acredito ser elas as básicas para entendermos quem é Deus. Então, primeiro, Deus é um Pai amoroso. Quando você entende que Deus é um Pai amoroso, há então a possibilidade de você amar, porque você está amando um Pai amoroso. Você, como filho, tem o privilégio, a alegria, a satisfação de conversar com o papai, de sentar no colo do papai, de encostar o seu rosto no peito do papai. Então, o Pai é uma imagem que nos traz segurança, que nos traz conforto, que nos demonstra amor. Então, essa é uma das definições de Deus. Deus é Pai amoroso. Também, Deus é amigo. Jesus disse: eu não chamo vocês de servos, mas de amigo. Ele é o nosso amigo.
O amigo é aquele que está pronto para nos ajudar. Ele está conosco no momento feliz, no momento alegre, mas nas horas difíceis Ele está lá para nos apoiar. Assim é o nosso Deus. Ele é o nosso amigo. Em terceiro lugar, Deus é companheiro. Ele está com você naquele momento devocional. Você está orando, adorando, cantando louvores a Ele. Ele está com você quando você vai ao templo prestar um culto a Deus juntamente com a igreja. Ele é o seu companheiro quando você está assistindo um vídeo como este, mas Ele também é o seu companheiro quando você está passando por momentos difíceis, quando você está passando pelo vale. Ele está ali com você. Ele não te desampara. Ele é seu Pai amoroso. Ele é o amigo. Ele é o seu companheiro. Mesmo naqueles momentos em que você deslize, em que você vai onde não devia ir, faz o que não devia fazer, às vezes até dá as costas a Deus. Mesmo assim, Ele te acompanha. Ele é o seu companheiro. Este é o Deus em que nós devemos adorar, porque Deus nos ama incondicionalmente. Não importa quem nós somos, Ele nos ama. Este é o Deus maravilhoso. A missão da igreja, em primeiro lugar, então, é adorar a este Deus bendito e maravilhoso. Qual a motivação para servirmos a Deus? Qual é a sua motivação para servir a Deus? Vejamos então se você tem alguma motivação certa ou errada para servir a Deus. Primeiro, a motivação para servir a Deus é para não ir para o inferno. Já foi dito que se você não servir a Deus, você vai para o inferno. E vai mesmo. Se você der as costas a Deus, não aceitar Jesus como seu Salvador, é lógico que você vai para o inferno. Então, e porque essa é uma realidade, você está servindo a Deus de medo de ir para o inferno, certo? Quando pregamos, geralmente dizemos às pessoas: você tem que mudar de vida, tem que aceitar Jesus, tem que entregar a tua vida a Deus para não ir para o inferno. Isso está gravado na nossa mente, no nosso subconsciente. Servir a Deus para não ir para o inferno. Vamos ver então a segunda motivação. Caso fosse provado que não existe inferno e que o ímpio simplesmente deixará de existir, mas o justo irá viver na eternidade ao lado de Deus, você continuaria servindo a Deus? Entendeu a pergunta? No caso de ser provado que inferno não existe, o ímpio pode praticar todas as suas má práticas. Ele pode roubar, pode matar, pode adulterar, pode odiar, pode ser vingativo, enfim, pode fazer tudo o que for de errado. No final das contas, no juízo final, a sua sentença vai ser: como você não serviu a Deus, não aceitou Jesus como Salvador, você deixará de existir. Não terá uma eternidade ao lado de Deus. Você vai ser extinto. Pois bem. Mas, por outro lado, o justo, aquele que lutou a vida toda, serviu a Deus com fidelidade,
ele será recompensado indo viver uma eternidade ao lado de Deus. O que você pensa? Nesses casos, você continuaria enfrentando luta, dificuldade, perseguições e servindo a Deus? Ou então você diria o seguinte: já que esta vida que estou vivendo eu conheço bem, vou aproveitar essa vida. Depois, eu vou deixar simplesmente de existir. Não vou gozar a eternidade, mas também não vou sofrer a eternidade. Você abandonaria os caminhos de Deus e viveria uma vida dissoluta à vontade, vivendo na libertinagem? Se isto for verdade na sua vida, por certo, você não está amando a Deus. Amamos Deus e queremos viver a eternidade junto a Ele. Não pelo medo de ir para o inferno, ainda que não existisse inferno. Eu, pelo amor, devo servir a Deus. É isto que eu quero deixar claro neste vídeo. A primeira missão da igreja é relacionada a Deus, amar a Deus, adorar a Deus. Vamos então para a segunda missão da igreja. Vejamos então aqui a igreja cuidando de si mesma através da edificação pela administração. Através da administração, a igreja cuida-se de si mesma. Em segundo lugar, através da doutrina, dos princípios, dos regulamentos, há necessidade de doutrina na igreja. A Bíblia fala de doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina dos apóstolos, doutrina da igreja. Cada igreja tem a sua doutrina. Cada departamento tem a sua doutrina, não somente a igreja. Uma empresa tem a sua doutrina, os princípios que regem essa empresa. Então, através da doutrina é que a igreja pode cuidar dela mesma. Ela tem que ter uma diretrizes para a segui-la. Em terceiro lugar, através do aconselhamento. É a igreja tendo aconselhamento pastoral, mas também o aconselhamento entre os membros. Quando você vê alguém fazendo algo que não está certo, ao invés de criticar essa pessoa, aconselhe a pessoa, converse com a pessoa, procure ajudar este irmão. Isto é, a igreja cumprindo a sua missão em cuidar dela mesma. Assim como no corpo, os membros, um cuida do outro. Se o seu pé estiver machucado, logo a mão irá ser usada para fazer um curativo no pé, assim sucessivamente. Assim também, como membros uns dos outros, devemos nos cuidar um do outro através do aconselhamento. Em quarto lugar, a assistência social. Na igreja precisa que haja assistência social. Isto é muito importante. A igreja, a Assembleia de Deus, Semeando Vida, ela tem como um dos seus focos principal é a assistência social, ajudar as pessoas necessitadas, não somente os membros da igreja, mas as pessoas na vila, no bairro, no município. A assistência social é um papel importantíssimo da igreja. E é a igreja cuidando de si mesma, ajudando os mais necessitados, socorrendo nas suas necessidades. Também, em quinto lugar, a assistência espiritual. A necessidade de cuidar um do outro no sentido espiritual.
É lógico, o pastor é o responsável nesta área, mas cada membro também tem a sua responsabilidade de ajudar o seu irmão, dando assistência espiritual, orar com ele, louvar a Deus junto com ele, ler a Bíblia com ele, estudar a Bíblia, incentivar para estar nas reuniões, principalmente nas reuniões de ensinos na igreja. Isto é muito importante, isto é a igreja cuidando de si mesmo, a missão da igreja para consigo mesmo. Em sexto lugar, vejamos, disciplina. A igreja precisa de disciplina. O que é disciplina? Disciplina é ordem. A igreja precisa ser organizada, precisa ter as suas diretrizes, saber o que fazer. A igreja não pode ser tipo a casa da manjona que você entra e sai e faz o que você quer. Existem regras, existem normas que devem ser obedecidas. E através da disciplina, então a igreja estará cuidando dela mesma. Em sétimo lugar, a igreja cuidando de si mesma é também cuidando na área do louvor. Na igreja há necessidade de pessoas se preparar para a pregação do evangelho, fazer cursos teológicos, ter um conhecimento para pregar, para ensinar, mas também há necessidade do preparativo no louvor. Regentes para o coral da igreja, regente para um coral da senhora, das irmãs, enfim, regente para o grupo de jovens, para o grupo de adolescente, o grupo de criança, enfim, que haja um trabalho na igreja a respeito do louvor, ensinando, edificando um ao outro através do louvor. E na minha lista, em último lugar, é lógico que existem muitos outros itens, mas eu paro por aqui, no número 8, a visitação. É importante que o pastor visita os membros da igreja. Há muitos pastores, muitos obreiros, muitos dirigentes de igreja que estão perdendo e muito por não visitar os membros. Você não sabe a importância da visita aos membros. Não estou dizendo o pastor viver enfiado na casa dos crentes. Isto não é aconselhável, mas uma visita. Você pode fazer lá, seja uma visita de 10, 15 minutos, esteja lá com a família, vendo se ele precisa de alguma coisa, orando com a pessoa, dando uma palavra de incentivo. Isso ajuda e ajuda muito. Eu conheci uma igreja no norte do Paraná, onde eu trabalhei ao lado de um pastor, em que todos os dias ele e a esposa pegavam um carro e saíam visitar os irmãos. Era aquela visita rápida, chegava, conversava um pouco, orava, lia um texto da Bíblia, orava e despedia e ia para a casa de outro irmão. Era uma igreja que estava em dificuldades financeiras, em dificuldades em todas as áreas, mas dentro de pouco tempo aquela igreja foi restaurada, os irmãos se animaram, construíram um novo templo, uma casa pastoral, foi um grande sucesso através da visitação. Eu congreguei em uma igreja onde eu fiz uma experiência. Fiquei por mais de 30 dias sem comparecer na igreja para ver a reação das pessoas. Eu era um obreiro na igreja. Eu ensinava na escola dominical, sempre estava presente. Mas, durante esse período, não recebi uma visita sequer, a não ser de um irmão que quase não ia à igreja e que as pessoas o tinham por o irmãozinho, aquela pessoa fraca na fé. O único que foi fazer uma visita para mim. Não tive a visita do pastor, não tive visita do superintendente da escola dominical, não tive visita dos colegas, enfim, foi dolorido, mas era uma experiência que eu estava fazendo. É muito importante. Se eu, como obreiro, senti na minha alma a falta de uma visita, imagina os membros da igreja não serem visitados. Então, a igreja, cuidando dela mesma, é
recebendo a visita do seu obreiro, mas também recebendo a visita um dos outros. Visite seus irmãos. É lógico que hoje nós temos aí os meios de comunicação, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, e isso talvez nos leve a não visitar os irmãos, que se comunicamos através da mídia, mas aquela visita pessoal é de grande valor. Que possamos nós seguirmos em frente, restaurando a porta das ovelhas, cumprindo com a missão tridimensional da igreja, voltada para Deus, e a igreja cuidando de si mesmo. Vamos então agora para a terceira missão da igreja, que é a missão da igreja em relação ao mundo. Continuando nosso estudo, falando sobre a porta do peixe. Há pouco eu mencionei porta das ovelhas, só quero corrigir aqui. Estamos estudando a porta do peixe. E agora vamos falar então da terceira missão da igreja. A missão da igreja em relação ao mundo. Vejamos. Como está a igreja no desenvolvimento da sua missão de evangelizar? A igreja está cumprindo a sua missão de evangelizar? O que você acha? A igreja do passado e a igreja do presente, se colocar na balança, qual pesa mais na evangelização? É lógico que todos irão dizer que a igreja, nos seus dias primórdios, lá do primeiro século, trabalhou, evangelizou muito mais do que a igreja nos nossos dias. Pois bem, a missão da igreja em relação ao mundo é o que nós vamos, então, estudar um pouco ainda nesta série, falando sobre a porta do peixe. Por que a igreja não avança mais na evangelização? Qual seria o motivo da igreja estar andando tão lenta na evangelização? Por que a igreja não avança mais na evangelização? Vamos pensar aqui em algumas possibilidades que têm atrapalhado a igreja na área evangelística. Primeiro, seria a falta de recursos em meios de comunicação? É lógico que não. Hoje em dia, os meios de comunicações estão escancarados diante da igreja. Nós temos todos os recursos em meios de comunicação para evangelização. Você pode evangelizar não apenas no púlpito da sua igreja. Você tem liberdade para muitos outros tipos de evangelização, inclusive através dos meios de comunicações, através das redes sociais. Então, esta não é uma desculpa para a igreja estar na lentidão da evangelização. Vejamos aí uma segunda possibilidade da igreja não avançar na evangelização. Seria a falta de projetos evangelísticos? Acredito que não. Nunca se houve tantos projetos evangelísticos como nos dias atuais. Há tantos projetos de evangelização, mas que estão aí nos gabinetes pastorais, nos gabinetes dos evangelistas, dos obreiros, dos dirigentes de igreja. No entanto, projetos e mais projetos que não saem do papel. E o pior, que
Quando sai, não funciona. É uma evangelização minguada, com resultados negativos, sem resultados duradouros. No momento, quando é feito, desenvolvido tais projetos, de repente, em uma campanha evangelística, como é conhecido de muitos, no final, há aquele relatório de dezenas, centenas e milhares de conversões. Muitas pessoas que aceitaram a Cristo através deste projeto evangelístico. São até milhares de pessoas que vêm para a igreja. Porém, a maioria dessas pessoas, dentro de poucos dias, talvez já na primeira semana, não retornam mais à igreja, são dispersas e nunca vemos mais essas pessoas. Então, esses projetos são engavetados e, quando colocados em prática, muitas vezes não funcionam, não têm o resultado esperado. Mas vejamos ainda uma outra possibilidade pela qual a igreja não está avançando na evangelização. Vejamos. Seria a falta de liberdade religiosa? Não. Principalmente no nosso Brasil, temos toda a liberdade para evangelizar. Você pode evangelizar no púlpito da sua igreja, você pode evangelizar na rua, nas praças, nos lares. Você pode evangelizar através das redes sociais, através do Facebook, do WhatsApp, do Instagram e até mesmo através do YouTube. Há tantos recursos e liberdade para fazermos a evangelização e, no entanto, a evangelização está andando a passos muito lentos. A igreja, no sentido da evangelização, está com a porta do peixe queimada, destruída, transformado em cinza. Muito pouco se é feito na evangelização. Costumamos, muitas vezes, nos trabalhos de evangelismo, que não é o mesmo trabalho de evangelização. Há aqui uma observação. Evangelismo é a arte de você ensinar a evangelizar. É de você falar sobre a evangelização. Enquanto que a evangelização é a prática daquilo que aprendemos no evangelismo. Então, no evangelismo, costumamos colocar pressão sobre a igreja, dizendo que precisamos evangelizar. Primeiro, é um mandamento de Deus. Segundo, se não evangelizar, as pessoas irão para o inferno, para a perdição. E ainda dizemos, são dezenas de pessoas que partem para a eternidade a cada minuto. 60 pessoas, 70 pessoas estão indo para o inferno. Enquanto estes minutos que está passando agora, milhares de pessoas, durante esse vídeo, centenas de pessoas estão descendo para o inferno. Colocamos esta pressão sobre as pessoas, mas na prática não praticamos a evangelização, deixamos de evangelizar. Mas qual é a razão? Isso é o que nós estamos discutindo. Por que a igreja não avança mais na evangelização? Vejamos ainda mais uma possibilidade. A falta de liberdade religiosa, já falamos. A falta de voluntários para evangelizar? Acredito que não. Há muitas pessoas dispostas a evangelizar, muitas pessoas buscando a evangelizar, mas a igreja continua em passo lento na evangelização. Acredito
que a última alternativa aqui apresentada, vejamos, seja a razão pela qual a igreja não está avançando na evangelização. Vejamos, inversão de missões, colocando a evangelização em primeiro lugar, deixando o verdadeiro relacionamento com Deus e com a igreja em segundo lugar. Esta é a razão pela qual a igreja não avança na evangelização. Uma igreja que não coloca Deus em primeiro lugar, uma igreja que não adora a Deus de verdade, que não ama a Deus com intensidade, não está apta a evangelizar. Por mais que queira evangelizar, não terá resultado. Por mais que evangeliza, não haverá resultado. Porque evangelizar é você levar as boas novas de Deus para o pecador. Mas como você vai levar a boa notícia de Deus se você não tem experiência com este Deus? Uma igreja que não cuida dela mesma não tem possibilidade de fazer um evangelismo excelente. É necessário que a igreja cuide um dos outros, que haja esse zelo, esse amor um pelo outro. Como vamos evangelizar se entre nós houver rixas, houver divisões? Não há possibilidade. Jesus disse que através do amor é que nós somos conhecidos diante do mundo e somos os seus discípulos. A melhor forma, aliás, uma das melhores formas para a evangelização é que a igreja vive o evangelho, pratique o evangelho entre si. Posso cada um ajudando o outro, um cuidando do outro, dando assistência quando necessária. É desta forma que podemos então levar o evangelho às pessoas. Se você, pastor, quer que a igreja a qual você pastoreie seja uma igreja evangelizadora, o primeiro passo, ensine essa igreja a adorar a Deus. Tire 3 meses para ensinar a sua igreja sobre o seu relacionamento com Deus, a sua missão relativa a Deus. Invista, aplica estudos bíblicos excelentes, mostrando à igreja a necessidade, além da necessidade, o privilégio de servir a Deus, de adorar a Deus, de ter comunhão com Deus, de estar na sua presença. Depois, tire mais 3 meses para ensinar a igreja a cuidar dela mesma, os crentes serem amorosos, viver uma vida digna. Então, não vai ser necessário mais 3 meses para ensinar sobre a evangelização, porque uma igreja que ama a Deus acima de tudo, uma igreja que ama a Deus com um amor intenso, automaticamente ela vai evangelizar. Uma igreja que cuida dela mesma, um rebanho sadio, em que cada membro, um cuida do outro, automaticamente está evangelizando. É desta forma que a evangelização irá crescer, irá desenvolver. Só assim poderemos restaurar a porta do peixe. Vamos, pois, colocar em prática o que temos aprendido até aqui. Eu convoco a todos que tiveram a oportunidade de assistir a este vídeo. Vamos restaurar a porta do peixe.
vamos colocar a nossa vida no altar de Deus, amando a Deus com intensidade. Vamos cuidar um dos outros. E então, a evangelização será automática. Ela acontecerá naturalmente, sem que haja esforço. Assim como um pé de banana não precisa lutar, gemer e fazer uma tremenda força para produzir banana. Ela produz porque é bananeira. A igreja evangeliza, ganha pessoas para o reino de Deus, porque ela é regenerada, ela ama Deus e ela cuida um dos outros. Que Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, quando estaremos falando sobre a porta velha. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus. Amém.